Bom dia, paz de Cristo. Salmos 103, versículo 7. O salmista Davi faz o seguinte relatório. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Amados irmãos, esse texto diz que Deus fez distinção entre como ele se portava diante de Moisés e como ele se portava diante do povo de Israel. Aos filhos de Israel, Deus fazia notório os seus feitos. A Moisés, os seus caminhos. Esse meu devocional de hoje de manhã, eu decidi ler o Salmo 103, porque eu gosto muito do versículo 14 do Salmo 103, que diz que Deus conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. E eu fui ler o Salmo 103 todo, o capítulo inteiro, na perspectiva do que nós estamos vivendo, desse tempo difícil que estamos enfrentando. E quando eu vi esse versículo 7, que Deus fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel, eu vi uma diferenciação entre ambos. E eu entendo, a leitura que eu faço desse tempo é que Deus tem permitido esse mal vir sobre a humanidade também para que a Igreja de Cristo saia de um nível que ela tem vivido para um outro nível. Qual o nível que a Igreja tem vivido em muitos lugares? A vontade de ver os feitos de Deus, de ver a mão de Deus agindo, de ver Deus fazendo acontecer, de ver Deus realizando grandes coisas, o que é bom. Mas Deus quer que a sua igreja saia desse nível e vá para o nível de Moisés, de conhecer os caminhos de Deus, conhecer os propósitos de Deus, conhecer o que Deus quer fazer. Porque uma igreja que é corpo de Cristo, ela precisa estar bem conectada ao cabeça desse corpo. Porque pense no seu corpo. Você tem uma cabeça com um cérebro que coordena todo o seu corpo. O seu cérebro dá uma ordem para a sua mão executar e de ir à frente, e a sua mão imediatamente vai em milésimos de segundo. Temos sido esse corpo conectado com a cabeça que é Cristo? A igreja de Cristo tem sido esse corpo conectado ao ponto de o cabeça pensar em algo e a sua igreja executar como corpo? Deus quer levar a sua igreja a esse nível, de não apenas vivenciar os feitos de Deus, mas vivenciar os propósitos, os caminhos de Deus. Deus quer que a sua igreja acorde. Deus quer que a sua igreja saia desse nível de apenas ver os feitos de Deus e comece a conhecer os caminhos de Deus, e isso é intimidade. Quando Deus usa um vaso para revelar algo a você, e eu creio nos dons do Espírito, quando Deus faz isso é porque Ele está encontrando dificuldade do Espírito Santo, que é Deus, falar ao seu coração de forma aberta, falar ao seu coração de forma que você ouça e entenda. Às vezes nós não estamos com ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, ou por ansiedade que tomou nosso coração, ou por muitos outros motivos. Fato é que nós não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. E C.S. Lewis, o teólogo C.S. Lewis, vai dizer que a dor é o megafone de Deus. Às vezes Deus permite a dor para que nós possamos ouvi-lo de forma mais sensível. E eu entendo que Deus tem permitido esse tempo de vir. Um tempo de medo, de incertezas, um tempo de, aos olhos humanos, perdas. E quando eu digo aos olhos humanos, porque aos olhos espirituais nós conseguimos enxergar a soberania de Deus. E nós não vemos a partida de alguns irmãos que Deus tem tomado para si como perda, mas vemos a soberania de Deus agindo e Deus chamando para si alguns irmãos que Ele quer ao seu lado. Por isso que eu digo que aos olhos humanos perda. Deus tem permitido esse tempo vir sobre o mundo para que a sua igreja acorde, para que a sua igreja não viva mais como o povo de Israel, que conhecia os feitos de Deus, mas ser como Moisés, que conhecia os caminhos de Deus. O apóstolo Paulo, naquela expressão de louvor e adoração lá em Romanos capítulo 11, ele vai dizer: quem conhece os caminhos do Senhor? Deus quer que a sua igreja passe a conhecer os seus caminhos. E para isso Ele tem permitido situações que muitas vezes nos abalam, mas fazem com que a gente acorde, chegue mais para perto dEle e passe a conhecer os caminhos do Senhor. Deus quer que cada um de nós, que temos o Espírito Santo, que somos templo do Espírito Santo, possamos estar mais sensíveis à sua voz, possamos ser direcionados por Ele. Mas para isso é preciso muitas vezes nós sairmos do nível de conhecer os seus feitos e passar para o nível de conhecer os seus caminhos. Deus quer revelar coisas profundas à sua igreja, mas a sua igreja precisa acordar, entender o que Deus tem feito, entender o tempo que estamos vivendo. Qual o propósito de tudo isso?
que possamos passar a conhecer os caminhos de Deus, porque assim, verdadeiramente, seremos o corpo de Cristo, que executa o que o cabeça manda. Guarde essa palavra no seu coração, entenda o que Deus está permitindo vir sobre a terra, para que a sua igreja acorde e viva um novo tempo, um novo avivamento, um momento de mais intimidade com o seu Cristo. Amém? Paz.